Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano de volta para a gente continuar o nosso curso de PHP para quem não sabe nada. E para quem já sabe, é bom relembrar e aprimorar cada vez mais, né? Hoje é a aula 10. Vamos aqui criar o nosso arquivo da aula 10. New File, dá um Ctrl S. Já coloco o nome do arquivo aqui, ó. Aula 10.php. Na aula 10 nós vamos aprender, né, como foi falado na aula 9, a estrutura de repetição. A estrutura de repetição que é o for. Vamos abrir aqui o nosso PHP. Vamos fechar o PHP aqui. Coloca aqui o nome. Estrutura, repetição. For. Esse aqui, ó. Então já vamos logo para o exemplo prático. Exemplo prático. Vamos fazer, por exemplo, criar uma contagem de, de 1 a 10. Sei que a câmera saiu aqui, mas tá, tomar um pouquinho de água, dá licença. Um pouquinho de água, o tanto aqui. Tomar água, pessoal, hein? Você que tá aprendendo, tome bastante água, né? De acordo com as estatísticas aí, dizem que o nosso corpo, né, ele é composto por 90% de água aproximadamente. Nossas células, etc. A própria Terra, né, ela é composta por mais água do que terra em si. Então a água é muito importante. Então beba bastante água. Então vamos aqui sobre o nosso PHP. Vamos colocar aqui, ó. Contagem, vamos contar de 1 a 10. Contar de 1 a 10. A gente usa o código para ele fazer para a gente. Por exemplo, aqui, ó. Vou usar o for. Ó, o for. Estão ouvindo esses fogos aí? É que o Flamengo ganhou o jogo de ontem. E aqui é Rio de Janeiro, né? Então o pessoal tá soltando fogos aí, comemorando. O time ganhou aí o jogo. Então, aqui o for, ele é um- uma repetição, ou seja, quando eu quero que o código venha repetir ou criar certos valores, é, enquanto eu determino o valor. Na verdade, eu vou determinar o valor, né? Na aula 11, por exemplo, nós já vamos aprender sobre o while. O while é enquanto, ou seja, enquanto tem valor, ele vai repetindo. Aqui não, você já determina quanto que você quer que o código venha repetir. Por exemplo, a gente colocou aqui o exemplo da contagem de 1 a 10, né? Vamos colocar aqui, um i. Enquanto é menor ou igual a 10, enquanto for menor ou igual a 10, o que vai acontecer? O i, a variável i, eita, coloca esse i aqui
duas vezes o mais. Ou seja, olha aqueles sinais que a gente aprendeu daqui, ó. Quando for menor ou igual. Ou seja, ele é menor ou ele é igual a 10? Então ele é menor. Então, quando ele for menor ou igual a 10, o que acontece? Repete. Então, esse for aqui, ele serve para repetir ou, quer dizer, vai criar uma repetição, mas não é, por exemplo, uma repetição igual. Não teria lógica, era repetição igual, não tem lógica. Teria uma repetição, mas adicionando informação. Olha que legal. Então aqui a gente cria a chave, ó. E nessa criação de chave a gente vai colocar aqui, ó, um eco para exibir a informação. Aqui, ó, número, o i, né? Que é o i. Vou colocar um br para pular a linha, porque ele vai criar um até o 10. Ele vai criar de 1 até 10. Aqui a gente fecha. Então o que que vai acontecer aqui? Ele vai criar o número 1, número 2, número 3, número 4, até o 10. Então eu determino aqui, ó. Enquanto o i for menor ou igual a 10, o que acontece? O i acrescenta. Então esse duas vezes o mais aqui é para ele ir acrescentando. Vamos ver aqui na visualização do navegador como é que fica. Aula 10, vem aqui para cima. Olha aí, do 1 até o 10. Aí eu posso criar o valor que eu quiser. Então a gente usa o for para criar uma repetição. Às vezes você precisa montar alguma coisa no código que você precisa que ele gere aqueles números, que ele crie uma repetição de, de números, de código, de alguma. A gente usa também para criar tabela, linhas, por exemplo. Cria tantas linhas. Então a gente pode usar também para ele criar tantas linhas que a gente quiser. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50. O que é que vai acontecer? Ele vai criar do 1 até o 50, enquanto ele for menor. Esse i aqui é a primeira variável que ela vai receber 1. Então, o i vale quanto? 1. Então, enquanto o i aqui, ó, ele for menor ou igual a 50, o que vai acontecer? O i vai acrescentar mais. Porque ele tem que chegar aqui, ó, a 50. Vamos exibir isso aqui. Vamos criar mais um exemplo. Ó, ao invés de você criar, por exemplo, aqui, vou criar no meu código eu vou criar número um exemplo. Aí eu preciso que tenha o número 2, né? Numa visualização, numa página, em alguma coisa que você precisa apresentar números ou outra coisa. É apenas aqui um exemplo para você entender a lógica do for, a estrutura de repetição do for. Então a gente já usa essa lógica. Vamos criar mais uma lógica. Olha exemplo. Vamos criar uma tabuada. Criar uma tabuada não, vamos criar a tabuada dos 5. Só para a gente entender como a gente usou aqui, ó, para a gente ver ele já montando certinho. Vou botar aqui, ó, tabuada dos 5. Então o que é que eu vou fazer? Vou abrir o for. Olha a importância de conhecer os comandos, que quando você conhece os comandos, você sabe o que aquele comando te proporciona, o que você pode fazer com ele.
Então, a nossa série de aulas, a gente está mostrando todos os comandos, né, do PHP para quando você estiver utilizando o código, quando você estiver programando, você saber qual é o comando, como é que eu faço isso. Então, você vai precisar desses comandos. Vamos criar aqui, por exemplo, um i, que vai ser igual a 1. O i vai ser igual a 1. E vou botar aqui o i, quando ele for menor do que 10, ó, quase a mesma lógica, só que vai mudar aqui, ó. Ele repete. Repete mais, mais. Vou abrir a chave. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, ó? Nesse caso aqui, a gente criou, né, por exemplo, de 1 a 50. Esse aqui eu quero de 1 a 10. Por quê? Porque vai ser a tabuada do 5. Então eu vou fazer ele gerar a tabuada do 5 de 1 a 10. Vamos dar aqui um eco. Se você está gostando da aula, você já sabe o que tem que fazer, né? Dar aquele joia bonito. E se não é inscrito, o que será que tem que fazer, né? Se inscrever também para poder receber todas as aulas. Então aqui, ó, 5 vezes o i, no caso, esse aqui, ó, vai ser igual. Vamos concatenar aqui, ó, para a gente já criar aqui 5 vezes um i. Será que isso aqui vai dar certo, hein? O que vocês acham? A gente vai criar a tabuada dos 5. Vou botar um BR aqui para poder pular a linha. E aqui a gente fecha a linha. Então, pela lógica aqui, ele vai criar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. É a tabuada dos 5. 5 vezes 3, 15. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos abrir aqui. Vamos só diminuir a quantidade desses números aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui já é um outro exemplo, mas usando o for. Vou botar aqui só 3 para a gente poder ter essa visualização aqui de baixo. Olha só. Ele criou a tabuada só através desse comando aqui, ó. Ah, eu gostei. Eu quero criar a tabuada do 7. Como é que eu tenho que fazer? Copia. Vem aqui e coloca aqui o 7. E aqui coloca a informação que é a tabuada do 7 aqui, ó. Vai dar certo isso? Será que vai dar certo? Vou botar aqui um BR aqui para pular essa linha aqui. Ou seja, a primeira linha aqui vale 1. Então o i, a gente já sabe que ele é 1. Então, enquanto ele for menor ou igual a 10, o que acontece? O laço for, aqui ó, a repetição for, acrescenta mais 1. Então ele vai acrescentar mais um
Um aqui, no caso, vai acrescentar o 2, o 3, até chegar ao 10. Então a gente tem aqui a tabuada do 5 e vamos na tabuada do 7. Olha aqui a tabuada do 7. Não é legal? Então fica mais essa aula da estrutura de repetição, o for. E na próxima aula, nós já vamos para a aula 11. Olha só como está rápido. Na, na aula 11, nós vamos continuar estudando sobre a estrutura de repetição. Você vê quanto é importante essa estrutura de repetição. Só que a gente não vai usar o for, a gente vai usar o while. Mas todos os comandos você vê que a gente usa. Eu posso usar o for, eu posso usar o while. Em alguns momentos você vai usar até os dois, ok? Mas um serve para uma coisa e o outro serve para outra. Esse for aqui você determina a quantidade. O while, né, você pode determinar a quantidade também. Mas vamos supor assim, uma busca. Vamos supor que você está fazendo uma busca no Google, né, aqueles resultados que aparecem. Por exemplo, você está procurando sobre hotéis. Vamos dizer que você está procurando sobre hotéis. O Google ele vai dar um while, né, por exemplo, na tabela dele lá, procurando todas as informações sobre. Enquanto tiver informação, ele está exibindo. Ou seja, ele pode criar, por exemplo, página 1, página 2, página 3, de todos aqueles resultados. Então, a gente vai aprender na próxima aula sobre o while, que é enquanto. Esse aqui é o for. Ok? Então, um grande abraço, tudo de bom. Gostou? Aquele gostei bonito e até a próxima. E não é inscrito, se inscreve. Valeu!